A quem interessa que Ezequiel Gomes saia da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus, e eu estava conversando ali com o Batman, e sabe que algumas pessoas estão dizendo que eu estou precisando de ajuda psicológica, então eu estou fazendo do Batman o meu psicólogo enquanto eu não tenho dinheiro para pagar um psicólogo assim de carne e osso, né? Então algumas pessoas estão dizendo que eu estou precisando de ir num psicólogo, cuidar um pouquinho assim da minha saúde mental e tal, e eu fiquei pensando comigo mesmo, sabe? Realmente isso é importante, e uma das coisas principais quando a gente vai fazer um tratamento psicológico é a gente estar disposto a avaliar profundamente a nossa própria história, a nossa vida, as nossas dificuldades, também as nossas qualidades. E eu fiquei pensando um pouco a respeito disso, e eu fiquei pensando assim, sabe? Quem sou eu? E eu percebi que eu sou um adventista do sétimo dia, mas que tem muita gente que está apostando que eu vou deixar de ser, e tem outros que estão torcendo para que eu deixe de ser um adventista do sétimo dia. E aí eu fiquei pensando, bom, acho que esse é um tema legal para a gente fazer uma sessão aí de psicologia, vamos pensar assim, e eu decidi então falar com os meus psicólogos de plantão, que agora, além do Batman, são vocês também, tá bom? Então assim, olha, o que eu gostaria de conversar com vocês? Antes de qualquer coisa, eu gostaria de dizer que, avaliando a minha própria história, eu percebo que existem muitos elementos para criar uma história de sucesso na minha relação com a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Eu sou uma pessoa que se converteu aí de um mundo bem pesado, bem complicado aí dentro de um contexto de uma vida assim relativamente em relação à questão de drogas, música, sexualidade e etc. Essa coisa bem da vida do mundão, né? Eu fui uma pessoa que viveu muito tempo não acreditando em Deus, não acreditando em nada e tal. Então, de repente, uma pessoa assim se converte, já é um trunfo para a igreja, né? Porque a gente sabe, né, que hoje em dia muita gente não está nem aí com a mensagem da igreja e tem aquela dureza de coração e não se arrepende, não se converte. E a minha experiência foi uma experiência de sucesso. Eu me arrependi dos meus pecados, eu me converti, eu mudei, eu fui transformado pela graça de Deus dentro de um ambiente adventista do sétimo dia. E aí, dentro desse contexto de conversão, eu recebi, além disso, um chamado. E Deus falou comigo de muitas maneiras, através de muitas situações e muitas pessoas. Inclusive, eu já fiz um vídeo contando, né, como é que foi o meu chamado ao ministério. Inclusive, vou colocar um link para esse vídeo aí na descrição do vídeo que eu estou gravando agora. Então recebi o chamado para o ministério e fui lá dedicar a minha vida ao estudo da teologia. Então saí de Curitiba, na região sul do Brasil, fui para Bahia, na região nordeste, iniciei os meus estudos de teologia, depois transferi para o NASP, onde me formei bacharel em teologia, no ano seguinte mestre em teologia, e aí fui servir a Igreja Adventista do Sétimo Dia na Associação Central Sul-Rio-Grandense, na União Sul-Brasileira, aqui no território da Divisão Sul-Americana. Acontece que, quando eu estava lá chegando no meu quarto ano de ministério, aconteceu uma falha administrativa crassa contra a minha pessoa. E ali o que acontece? Eu fui desligado da obra porque eu fui numa manifestação a favor do impeachment de Dilma Rousseff. Eu já contei essa história várias vezes, tem vídeo aí com mais de 1 milhão de visualizações a respeito disso, mas o fato é que a minha demissão, o meu desligamento do ministério foi absolutamente contrário ao manual da igreja, as praxes administrativas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, sem falar, né, contra o espírito da Bíblia, do espírito de profecia, e para também não falar contra a Constituição Federal do Brasil, as leis que regem esse país, uma vez que a gente tem o direito de se manifestar politicamente, democraticamente, pacificamente, em relação aí a um governo democrático tal qual nós vivemos, pelo menos assim em teoria, no Brasil no século XXI, tá bom? Então houve essa falha administrativa crassa, e aí isso criou uma situação extremamente complicada em relação a esta pessoa que vos fala, né? Porque veja bem quantas ironias foram criadas no meio dessa situação.
Então, para todos os efeitos práticos, eu tenho formação de pastor, né, em termos de teologia, mestrado em teologia, e tenho experiência prática como pastor, né? Fui pastor de evangelismo, de rádio, de escola, de distrito, etc. Então, enfim, né, tenho a experiência e a formação teórica como pastor. Eu sou uma pessoa teologicamente comprometida com a doutrina adventista ou as doutrinas adventistas. Inclusive, eu sempre fui e ainda sou um crítico dos hereges no meio do adventismo, né? Dos dissidentes, daqueles que têm esses ministérios independentes condenados pela Conferência Geral e que falam contra a igreja, pregam contra a igreja, a sua teologia e etc, e etc, e etc. Agora, no meio disso tudo, eu obviamente manifesto as minhas discordâncias dos administradores que erraram contra mim, e muitas vezes combato aí a forma como eles agiram e questiono e coloco questões e tal e etc. E algumas pessoas acabam vendo tudo isso, elas ficam extremamente confusas, né? E as pessoas pensam assim, poxa, o Ezequiel Gomes é um camarada que tem a capacidade de desagradar todo mundo. Eu desagrado os hereges, eu desagrado os administradores da igreja, eu desagrado as pessoas que não gostam de ver críticas à igreja, eu praticamente desagrado 100% das pessoas dentro do adventismo do sétimo dia. E aí, qual que é a solução disso tudo? Onde é que isso tudo vai chegar? E tem muita gente fazendo apostas por aí. Ah, o Ezequiel vai sair da igreja. Outros apostam, não, o Ezequiel vai voltar para o ministério. Ele não fez nada demais. Como é que pode esse rapaz aí, talentoso, além de bonito, né, ficar fora do ministério? E alguns pensam, e aí, Ezequiel, você vai para outra igreja? Como é que vai ser e como é que não vai ser? Bom, eu gostaria de dizer nesse momento que é fato que existe uma pressão para que eu saia da igreja adventista do sétimo dia. Isso é verdade. E eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre os bastidores dessa pressão e como que eu entendo essa pressão e da parte de quem ela vem. Então eu gostaria de deixar com muita clareza aqui que existem pelo menos 4 instâncias de pressão para que eu abandone a igreja adventista do sétimo dia. A primeira instância, vamos pensar assim, é a instância familiar. Existem pessoas na minha família que gostariam que eu saísse da igreja. A segunda instância seria uma instância eclesiástica, que se divide em 2. Existem membros da igreja que gostariam que eu largasse da igreja. Até para não ficar assim esse clima meio chato, né? Eu sou um adventista que critica alguns pontos da igreja e da administração e etc. Isso para eles é muito incômodo, né? Porque eles não querem um irmão deles, um membro da igreja fazendo isso. Então, para essas pessoas, seria melhor que eu saísse da igreja. E também existem os administradores da igreja, especialmente aqueles que erraram contra mim, e que seriam muito beneficiados se eu saísse da igreja, porque aí eles teriam uma narrativa para querer dizer alguma coisa tipo assim, tá vendo como a gente agiu corretamente, o rapaz até saiu da igreja e tal, então isso para eles seria bastante benéfico para essa narrativa deles aí. E por fim, a última instância é o próprio diabo, né, que faz pressão para que realmente eu abandone a igreja adventista do sétimo dia. E eu não estou brincando, estou falando de uma forma séria. Isso é o que realmente acontece, tá bom? Então assim, olha, como é que o Ezequiel Gomes, em pessoa, pensa isso tudo e como é que funciona isso na minha mentalidade? Bom, primeiro de tudo, eu estou muito tranquilo e muito sereno em relação às razões que me fizeram ser, em primeiro momento, um adventista do sétimo dia. Então eu tive uma experiência com Deus, eu tive uma experiência com a Bíblia, eu tive uma experiência com o espírito de profecia, eu tive uma a minha experiência com a comunidade adventista do sétimo dia, com o seminário, com a igreja, em muitos lugares do Brasil, já preguei fora do Brasil também. E assim, olha, toda essa experiência, especialmente retornando às razões que me fizeram ser adventista,
Para mim está tudo tranquilo, tudo pacificado, não tenho dúvidas e problemas em relação a isso. O que quer dizer que eu nunca me arrependi de me tornar adventista do sétimo dia. Isso é uma coisa interessante. Mesmo com toda a experiência negativa, a frustração, a rejeição, a demissão injusta, as acusações, as polêmicas, e etc, e etc, e etc, eu nunca me arrependi de ser um adventista do sétimo dia. Entretanto, obviamente, se tornar adventista não é uma obrigatoriedade de continuar a ser adventista. E por que eu continuo a ser adventista mesmo diante de toda essa situação que eu já expus aqui para vocês? Porque em nada do que eu vivenciei em relação a tudo isso que aconteceu, nada do que eu vivenciei foi forte o suficiente para questionar a minha fé, o meu entendimento, a minha razão, a minha experiência, de maneira que eu permaneço assim, 100% adventista e inclusive nem trato com possibilidade de deixar de ser. Claro que teoricamente a gente sabe que a vida muda e que muitas coisas mudam. Então, tipo assim, eu não vou dizer para você, desta água nunca beberei, nunca sairei da igreja, nunca irei para outra igreja, nunca voltarei a ser ateu, nunca isso, nunca aquilo. Realmente, de fato, eu não sei o futuro, não vou cuspir para cima que vai cair em mim. Mas assim, hoje, dizendo para vocês com muita seriedade, tranquilidade e sinceridade, eu não vejo nenhum motivo para deixar de ser adventista no futuro, tá bom? Claro, eu entendo que muitas pessoas têm dificuldade com isso. Porque elas veem a minha postura, as minhas críticas, tanto a ministérios independentes, quanto a administração, quanto a isso, quanto aquilo, e elas ficam assim, tentando se colocar no meu lugar. E como elas são diferentes de mim, elas pensam assim: olha, se eu criticasse a igreja, se eu tivesse magoado com o administrador, se eu isso, se eu aquilo, eu sairia da igreja. E ela pensa que eu deveria agir como ela age, e como eu não ajo como ela age, ela se sente meio assim, confrontada, meio surpreendida, meio como assim? Esse rapaz não é igual a mim? Então como é que é isso? Como é que pode ter alguém diferente de mim no mundo, né? Alguns podem pensar. Mas o fato é que, independentemente das dúvidas e das incertezas e das impressões negativas dessas pessoas, eu particularmente não tenho nenhuma dificuldade com ser adventista do sétimo dia e ser capaz de criticar administradores, projetos, programas, entendimentos, heresias, movimentos dissidentes e independentes e heréticos e etc. E para mim tudo isso é extremamente normal. Até porque eu nunca me tornei adventista com a ilusão de que a organização adventista era perfeita, o céu na terra. E inclusive nesse ponto é interessante, porque tudo aquilo que eu vivi dentro da igreja adventista do sétimo dia como decepção com a liderança da igreja, simplesmente confirmou tudo aquilo que eu sempre acreditei. Que é o quê? Que o ser humano é pecador e não deixa de ser pecador porque se torna membro de uma igreja. Inclusive eu já preguei milhões de sermões a respeito disso dentro da igreja. Então, para mim, que eles tenham pecado contra mim é uma coisa compreensível no ponto de que os seres humanos pecam. Claro, isso não torna o pecado deles menos grave, mas de qualquer forma coloca ele em perspectiva como algo, entre aspas, normal. Porque é errado, aliás, é normal o ser humano errar. Então, nesse ponto, nada do que aconteceu me fez questionar e dizer, nossa, eu estava errado. Pelo contrário, simplesmente isso confirmou que eu estava certo. Seres humanos erram, inclusive pastores e presidentes de divisão, união, associação e etc. Então, simplesmente eu não vi e não vejo motivo para abandonar a igreja por causa disso. Entretanto, diante dessa pressão para largar a igreja, é importante dizer com bastante clareza que eu não vou colocar as opiniões dos meus familiares e alguns que gostariam que eu saísse da igreja acima da minha opinião, da minha experiência com Deus, do meu entendimento da palavra de Deus. Eu também não vou deixar de ser o que eu sou porque administradores ou membros da igreja têm dificuldade de me entender ou de me aceitar. Não, para mim isso é normal. Os seres humanos têm dificuldade de relacionamento, de aceitação, de compreensão uns dos outros. Esse é o desafio da vida humana. E muito menos eu vou deixar de ser adventista do sétimo dia, porque isso é a vontade do diabo.
E eu também não estou querendo dizer com isso que a salvação só existe dentro de um conceito e de um contexto adventista, e só os adventistas são salvos, e para ser salvo eu tenho que ser adventista, e etc. Eu não penso dessa forma. Eu acredito na salvação de todos os verdadeiros crentes em todas as igrejas e tranquilo. Entretanto, eu mantenho a minha lealdade à teologia adventista, e até que isso mude, eu sou, serei e continuarei a ser adventista do sétimo dia. E eu faço um compromisso com vocês, inclusive aqui em público, diante de quem quiser ouvir o meu compromisso. Se em algum momento eu deixar de ter as convicções teológicas em harmonia com a Igreja Adventista do sétimo dia, eu largarei a igreja. Se isso acontecer, eu vou largar a igreja, tá bom? Mas antes que aconteça, saiba que independentemente de qualquer experiência negativa, eu mantenho-me leal à minha consciência, à minha compreensão da palavra de Deus, ao Espírito de Deus que guia e guiou a minha vida. E se você é um adventista do sétimo dia, você pode continuar me chamando de irmão.